No vídeo de hoje, a resenha é com Bolívar. E ele não economizou nas opiniões. O cara falou sobre o momento difícil do futebol brasileiro, que, segundo ele, está deixando a desejar, e deu aquela pitada sobre o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Galo tem passado por altos e baixos. E Bolívar trouxe uma visão bem sincera sobre o que está rolando no clube. Se você curtiu esse papo e quer mais conteúdo assim, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, comenta aí o que achou e bora pra resenha. Porque, complementando a sua pergunta, que é boa, você já tinha me falado isso, acho que não é de segredo para ninguém, mas você me falava que seu desejo era ser presidente do Atlético um dia. Na verdade, quem não sonha não vive, né? A gente tem mania de falar que a gente mira na lua, a lua das estrelas, né? O Atlético é sempre muito valioso na história da gente, de nós atleticanos, do povo mineiro, né? E claro, eu formei em Direito em 2001, na Federal. Minha monografia foi sobre a lei do atleta profissional de futebol, lei Pelé e fim da lei do passe. Depois trabalhei um tempo como auditor. A televisão entrou na minha vida de uma forma muito especial também, com ambulante, depois podemos falar sobre isso e tal. Mas eu achava que seria importante uma capacitação nesse sentido. Eu via no mercado dos executivos de futebol grandes profissionais, claro que sim, né? O Maluf ainda era vivo, sempre vai ser uma referência para a gente. O Rodrigo Caetano, na época, estava no Flamengo, o Alexandre Matos e tal. E achava que era importante, havia uma lacuna ali de profissionais, de executivos nessa área. E fui para lá porque a minha esposa tinha passado no mestrado de História do Direito. Eu ainda não tinha feito nem inscrição, na verdade eu nem falava o francês ainda. E ela falou assim, vamos para a França, seus filhos estão lá e tal. E eu vi como uma chance profissional mesmo. Eu brincava que a coisa mais bonita do mundo é a pessoa que toca violão, fala uma língua diferente. Acho de uma capacidade muito grande. E aí nós fizemos um planejamento para ir, mas eu falei, eu não posso ficar lá no ano sabático. Então o que eu posso fazer no sentido de enriquecer um pouco o conhecimento e uma coisa que possa futuramente agregar, né? Então, o primeiro ano foi para aprender efetivamente o idioma, né? E aproveitei para rodar os clubes. Estive no Mônaco, fazendo a visita para o nosso Gêmeos, que voltou para o Atlético agora, fiquei super feliz com o retorno dele. Estive acompanhando bem de perto a passagem dele lá, campeão francês com o Mônaco, depois semifinalista da Liga dos Campeões. Fala aí, galera. Já comenta o que tá achando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora crescer juntos, tamo junto. Tive no Paris Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, com o Maxwell. Tive no Marseille, lá no Velodrome. Fui lá encontrar com o Lucas Silva, né, que tinha sido vendido do Cruzeiro para o Real. Sim, e estava emprestado para o Marseille. Então, nesse primeiro ano, eu fui atrás realmente de entender a estrutura. Porque nesse mestrado profissional eu já fui com a ideia de fazer um comparativo, um estudo mesmo, do nosso futebol em relação ao futebol europeu, né? Nós estamos atrasados, anos-luz atrás do futebol europeu, e eu fui tentar entender e, de alguma forma, apontar algumas soluções nesse sentido. E, graças a Deus, eu acho que a missão foi cumprida, foi muito difícil entrar, né? Porque eu não falava o francês, e tive a oportunidade, eu brinco que eu fiz um planejamento financeiro para ficar 2 anos. Então, eu não tinha como ficar pagando aliança francesa. Eu fazia associação de bairro, de imigrantes, tem grandes e queridos amigos até hoje, Leandro Almagro, a turma toda. E no final de semana, o que eu fazia, Marcão? Eu ia para a missa, né? Porque o padre fala de graça. Aí eu renovava a minha fé e aprendia o francês. E pedia para Notre Dame de la Dorade, que é negra, igual a Nossa Senhora da Aparecida. Notre Dame, me ajuda a entrar no mestrado. Eu preciso entrar no mestrado. Eu já estava com 39, 40 anos, é difícil voltar a retomar os estudos. Ela me ajudou a entrar. E graças a Deus consegui sair também. Depois o pedido era para me ajudar a sair. Né? E foi uma passagem muito interessante, porque eu tirei 17 em 20, cara. A sustentação, o curso foi todo feito em francês, né? E apontei alguns caminhos do nosso futebol. O que a gente pode fazer, a marca dos nossos clubes, a nossa indústria, o que eu julgo que precisaria ser feito para a gente tentar equilibrar um pouco essa balança, porque comercialmente, em termos de grana, é muito complicado,
Mas, enfim, eu acho que algumas coisas foram positivas lá em relação a esse trabalho e esse mestrado que foi feito. Só para falar que qualquer perrengue regado a vinho branco e champanhe fica melhor, né? Fica mais fácil de passar. Não, e em toda essa análise que você fez, qual o ponto fundamental que você aponta que o nosso futebol é um desastre perante, desculpa a palavra, mas é muito ruim perante o futebol francês? Não, mas é um desastre. A palavra é essa mesmo. A palavra desastre... Não, mas a gente pode trocar desastre por avacalhado, né? O nosso futebol acaba não tendo credibilidade, né? Então, quando você não tem credibilidade, é uma coisa muito complicada, né? E mais do que isso, a forma que nossos clubes são geridos, estão todos com o pires na mão, né? Então, eles contam com a renda dessa venda de atleta. E a gente aceitou ser barriga de aluguel dos clubes europeus. Commodity. A gente essa exportação de commodities, exatamente. E a gente aceitou isso. E o que faz a indústria ser valiosa, igual a Premier League, que é a mais de todas, são os artistas do espetáculo, gente. Eu tenho mania de falar, se você vai ver um bom filme, tiver o Javier Bardem, o Anthony Hopkins, a Penélope Cruz e tal, é um bom filme, são os artistas do espetáculo. Sim. Todo time protagonista, todo grande clube do mundo tem um jogador brasileiro protagonista, fortalecendo a liga deles, né? Uma analogia que eu usei no meu mestrado foi do All Blacks, que é o maior time de rugby do mundo. Da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. A federação neozelandesa falou o seguinte, se você sair, o profissional pode sair, né? Tem livre trânsito. Mas se você sair para fortalecer outra liga, você não vai jogar com a camisa do All Blacks. Você fica à vontade para sair. Isso era o que acontecia no futebol brasileiro na década de 50 e 60, quando quem saía para jogar na Itália, na Europa, de uma forma geral, não jogava mais pela seleção brasileira. No basquete aconteceu isso. Com o Julinho. Julinho Botelho, mas o Julinho toca para 54. Depois que saiu, aí depois ele sai e não volta mais, aí surge o Garrincha. O Evaristo não jogou. No basquete aconteceu. O Oscar, por exemplo, não pôde ir para a NBA. É questão de profissionalização. Não era só não era conceitual. Porque antigamente o Mundial de Basquete e Olimpíadas, atletas profissionais não disputavam. Não podiam jogar. E o Oscar nunca quis se profissionalizar nos termos que a gente vê na NBA, né? Porque ele era um jogador profissional de basquete no Brasil, mas era visto como esporte amador, como um termo que a gente usa muito em Minas Gerais, não é usado fora, que é o esporte especializado. Então o Oscar nunca quis abrir mão de jogar na seleção para se profissionalizar na NBA. É algo parecido com isso, sim. Pode continuar, e no caso da Nova Zelândia, do All Blacks, ninguém nunca saiu e passaram a sair depois dos 40 e poucos anos para fazer um pezinho de meia. Me fugiu o nome do jogador, que foi pro Racing em 92, que é de Paris, da França e tal, né? Enfim, e é exatamente isso. Na verdade, o mercado da bola ele muda muito com o caso Bosnan, né? Eu não sei se vocês conhecem, é de 95. Isso que muda efetivamente o mercado da bola. Onde começou efetivamente esse trânsito, né? Se você pegar nas Copas do Mundo de 82, de 86, 90, tinha 3 que jogavam fora e a maioria aqui. E isso é muito sério, claro que isso é inevitável, mas nós perdemos a identidade de jogo, né? Nós perdemos o estilo de jogo. Nós perdemos o povo brasileiro o sentimento de apartenância, de pertencimento. Então isso eu acho muito sério. E uma das soluções que eu aponto com isso, claro que nós nunca vamos conseguir, o mercado, a indústria do futebol, e nossos clubes precisam dessa receita, obviamente. Mas eu penso que a CBF poderia falar o seguinte, a partir de 2026, para ano de Copa do Mundo, o meu critério é de convocar os artistas, os jogadores que estão aqui. Porque é o pacto sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. Tá certo? Não, mas o jogador não vai ser negociado. Vai ser negociado. Mas se ele tiver a pretensão e o potencial de jogar pelo Brasil, ele sabe que a regra é a partir dali. E o mercado vai se adaptar. E a gente volta a ter os artistas que jogam e fazem e valorizam e fortalecem as grandes indústrias do mundo uma vez por ano. É por empréstimo, se quiser jogar. Alguns não vão voltar, nós vamos ter uma perda técnica, talvez no primeiro momento. Mas nós vamos resgatar de alguma forma a identidade, nós vamos ter um campeonato assistido, nós vamos atrair receita novamente, nós vamos conseguir movimentar a indústria. Isso é lindo. Isso é lindo. Agora, o Neymar sairia do Paris Saint-Germain para vir jogar no Santos? Se ele tivesse a pretensão de ainda jogar na seleção brasileira, então a gente precisa. Então a gente abriria mão nesses primeiros momentos. Vamos abrir mão do Neymar para uma Copa do Mundo.
Mas aí ele que vai estar abrindo mão da seleção, o critério vai ter que ser esse. Na atual seleção... Nós não temos outra forma de atrair esses jogadores. Mas isso é até novo, cultural cara. também. O cara ganha 1 milhão de euros. É uma vez Ele vai por vir ano. pra cá. Que clube consegue pagar isso? Nenhum. Então ele vai ter que ganhar 600 mil reais, por exemplo. Não vai ganhar nunca. Quanto o Hulk recebe no Porque é um caso no Brasil, tem vários. Não, Por pois exemplo, mas nós e aí temos você o faz Flamengo, puto- nós temos o Palmeiras, nós temos jogadores que vão poder ser realocados. Então. Claro que isso pode soar como uma utopia, gente. Toda vez que eu coloco isso, mas nós não temos como mudar a regra do jogo. A disparidade econômica é muito grande. Muito grande. E o que faz a indústria do espetáculo, volto a dizer, são os artistas. E a qualidade do espetáculo, a qualidade do futebol que é proposto. Eu fiz uma pergunta para um amigo meu, torcedor do Paris Saint-Germain. Você já viu algum jogo do Campeonato Brasileiro? Mal ou bem, nós temos o campeonato mais competitivo do mundo. Muito bom, Eu pessoal. falei assim, pra quê, Bolivar, se os melhores estão aqui? E é assim. E é assim. É descarado desse não é jeito, vendido é claro. lá, isso. não é negociado vendido, não lá, é não trabalhado. existe interesse. Outra coisa, só para complementar a resposta que você perguntou do nosso futebol, o problema do nosso futebol, o nosso calendário. A gente começa o Campeonato Brasileiro com um time. No meio do campeonato, a gente perde vários protagonistas do espetáculo. Posso dar um exemplo, há mais tempo, voltando mais tempo, Roger Guedes era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Atlético liderando, não é. Foi embora. Abriu a janela, a gente perde isso. Você sabe que a janela de transferência foi criada na Inglaterra, como tudo, né? Inclusive como futebol. E a janela também. Depois passa a ser oficializada pela FIFA e é obrigatória a partir de 2001. Mas ela foi criada justamente por isso. Para o empresário não agir o ano inteiro. E para não ter essa disparidade entre os clubes e ficar esse comércio durante o ano todo. Agora, a gente perder os nossos artistas do futebol no meio do nosso campeonato, isso também é comprometedor. Olha Galera, obrigado por acompanhar até aqui. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A resenha aqui é sempre garantida. Valeu e até a próxima.